Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 27. Eu quero falar, já preguei sobre esse texto aqui há um tempo atrás, eu acho que há mais de um ano atrás, com certeza, tem uns 2 anos, mas eu quero voltar a esse texto e falar com vocês a respeito dos fatos da morte de Jesus. 7 fatos. 7 fatos da morte do Senhor Jesus que devem ter a nossa consideração. Mateus capítulo de número 27, no versículo 50, nós vamos até o 54. Mateus 27, 50, 54, diz: E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Qual é a frase final, gente? 7 fatos aqui. 7 fatos importantes, porque quando alguém que a gente ama morre, gera em nós uma tristeza, a lágrima vem, há uma dor terrível, e nós precisamos respeitar as pessoas que estão sofrendo. Queridos, mas os fatos da morte de Jesus são diferentes. O primeiro fato é que ele, em alta voz, entregou o Espírito. A Bíblia diz que ele entregou. Esse é um fato diferenciado, porque a morte dele foi um fato de uma entrega. E aí nós vamos entender por que ele entregou. Segundo fato importante, você vê, a morte não veio para poder buscar ele, não. Ele foi lá e entregou. Ele chegou a dizer assim: eu dou a minha vida, ninguém tira ela de mim. Olha só que coisa, ninguém tira ela de mim, eu mesmo a dou, porque eu vou tornar a pegá-la. Olha que coisa forte. Ele tem autoridade para entregar e depois pegar de volta, e ele fez isso. Segundo fato, o véu se rasgou. Queridos, o local do Gólgota para o local do templo tem uma certa distância. O autor, o Mateus, quando escreveu isso, ele era sabedor da morte, mas ele ficou sabendo que naquele mesmo instante, em outra geografia, o véu se rasgou. No mesmo instante. Ou seja, o escrito foi feito posteriormente, levando em consideração fatos que aconteceram na mesma hora em geografia diferente. Ele entregou o Espírito aqui, baixou a cabeça, a pupila alargou. O véu do templo foi rasgado lá. A morte de Jesus, o véu era o local, irmãos, olha aqui, até hoje, o luto de um judeu é feito com o rasgar de uma roupa. Até hoje, se alguém está numa situação de indignação profunda ou tristeza, o rabino dá um talho e ele corta aquela roupa para todos verem que ele está em luto. Respeite o meu luto. Olha bem, isso aconteceu em diversos casos na Bíblia, onde os profetas rasgaram suas vestes. Esse rasgar da veste significa: enquanto eu estiver em luta, eu estou com essa roupa. Depois que ele trocar, nunca mais ele vai usar aquela roupa. Saiu do luto. Ele vai sentir a dor, ele vai sentir a falta, mas eu vivi o luto. Viver o luto é importante. E a Bíblia diz que o véu se rasgou. O que era aquilo? Deus estava demonstrando a dor dele pela morte do filho. Deus estava demonstrando que ele também entrava numa dor de luto pela morte do próprio filho. E aí eu quero que vocês entendam a importância, porque o véu, irmão, se rasgou de alto a baixo.
Ele não rasgou de baixo para cima, não abriu ali porque estava puído, não. O véu era tratado, ele era de grosso, ele era assim, forte. E quando ele se rasga de alto a baixo, significa foi lá do alto que começou o luto. Que coisa, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte de ninguém. Antes que se convertam e vivam. É o que está na palavra. Terceiro fato da morte de Jesus é que a terra tremeu. Gente, a questão de Jesus parar de respirar, a geografia daquele local todo começou a tremer. Foi um fato muito forte. Não foi assim um luto pessoal. A terra, o chão, respeitou a passagem da morte de Jesus. Meu Deus, irmão. Mas aí eu vou para o quarto fato, porque eu não vou ficar segurando você muito tempo. As rochas fenderam, porque a terra tremeu uma coisa, irmão, mas a rocha fender, aí é muito forte. Porque a Bíblia diz para não terem dúvida, porque às vezes, num terremoto, as terras, irmão, a rocha não era pedra, elas começavam a trincar, rompendo, quebrando. Não é só a terra tremer, eles viam as rochas abrindo gretas nelas. Você vê a força da vida de Jesus passando por aquele lugar. Não é como eu, ou como qualquer um de nós. Nós estamos falando da vida do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Meu Deus, aí, para ninguém ter dúvida, não, por acaso aconteceu um terremoto, mas você olhando para uma pedra aqui, ela trincando, e trincando aqui, abrindo na hora, fala, não, peraí, isso não é normal. Isso não é normal. Mais do que isso, a Bíblia diz que houve o arrebentar da porta, da tampa dos sepulcros de muitos, e eles ressuscitaram. Meu Deus, irmãos, vários corpos dos santos que estavam ali na época, a rocha foi fendendo, a terra foi tremendo, o véu se rasgou, bum, estourou a porta de alguns sepulcros que eram em pé e outros que eram no chão, foi arrebentando tudo e eles voltaram a viver. Ah não, você não entendeu. E eles voltaram a viver. Porque naquela hora que Jesus estava entre o céu e a terra, pendurado no madeiro, e ele disse, eu entrego o meu espírito, está pago, e o espírito dele sai, a vida dele sai, melhor, a vida sai e passa pela terra, a terra treme, a rocha rebenta e os mortos são ressuscitados, porque a vida passou pela terra. A vida de Deus passou pela terra. E aí o que acontece, meu irmão? Se a vida de Deus passar na sua vida, vai acontecer alguma coisa aí. A vida de Deus tem que passar em nós. Sexto, não, você pensa, irmãos, os corpos dos santos não eram todos os mortos, só os que morreram temendo a Cristo. Ele com a sua vida ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Com a vida dele, 3 ressurreições. Na morte não dá nem para contar. Que ao mesmo tempo, todos os mortos de Jerusalém que morreram temendo a Deus foram levantados. Agora você imagina esse pessoal entrando em casa depois. Falando, mas o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Falei, não, Jesus passou por lá. O testemunho era esse. Jesus passou por lá e falou, levanta, fica quieto aí, que depois de eu ressuscitar, você pode ir para casa. E se apresente aos seus. E a Bíblia diz que muitos viram. Não, vamos aplaudir ao mestre, irmão, isso é muito lindo. Sexto fato da morte de Jesus é que o centurião, irmãos, olha, fala aqui, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Por que tem tanta gente que reconhece, mas fora do tempo? Reconhece, mas atrasado. Eles estavam reconhecendo porque a terra tremeu, porque a rocha trincou.
Eles estavam reconhecendo porque o céu, ele ficou negro em pleno dia. Eles reconheceram por ver todas essas coisas. Mas a Bíblia diz que eu tenho que crer na palavra. Na palavra. Um dia o Lázaro estava lá num local muito bom, gozando de coisas boas, já no seio de Abraão, e um rico estava no sofrimento infernal. E ele, falando com Abraão, diz: fala com ele para poder molhar a ponta do dedo e refrescar minha garganta. E aí o Lázaro não via o sofrimento não, mas a pessoa que comunicava com ele disse: olha, há um grande abismo entre nós. E não tem. Não, então fala com ele, já que ele não pode me acudir, para ir lá e pregar para os meus familiares, porque se ele ressuscitar dos mortos e ir lá falar, o pessoal vai acreditar, porque ele falou tanto e eu não criei. E aí a fala foi a seguinte: não. Ele também não pode voltar lá, isso é proibido. Mas deixa eu te falar uma coisa: os seus familiares têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a Bíblia. Moisés escreveu e todos os profetas. Você não quis crer, agora é a vez dele. Querido, a gente precisa acreditar. Por que a gente precisa ver a terra tremendo? Por que a gente precisa ver as rochas rompendo? Por que a gente precisa ver o céu ficando negro? A gente já tem a palavra, a gente precisa acreditar na palavra. Esses homens acreditaram, mas era tarde demais. Eles estavam ali guardando, eles estavam ajudando a açoitar, talvez, cuspindo, talvez parte daquela equipe que estava castigando o mestre. Reconheceram, mas já mataram. Reconheceram, mas é tarde demais. E quantas pessoas, irmãos? E quantas pessoas que reconhecem atrasado? E quantas pessoas que às vezes vão reconhecer o poder de Deus, mas tarde demais? Eu queria que você tivesse essa consciência hoje, de entender que o Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, está no nosso meio. E que Ele só quer uma coisa: reconheça o poder dEle na sua vida. Pastor, qual é o sétimo fato? Porque aqui eu já te dei 6. Ele se entregou, o véu rasgou, a terra tremeu, as rochas fenderam, os sepulcros foram abertos e os mortos ressuscitaram. E tem gente que reconheceu atrasado. São 6 fatos, mas o 7º é que eu queria me ater. Por isso eu fui rápido nesse, para também não demorar nesse último. O 7º é: e você? Para que serviu a morte de Jesus para você? Porque a morte de Jesus para a terra reconheceu. As rochas romperam. As pessoas acreditaram em... Mas e para você? Para que serviu a morte de Jesus? Porque para mim, querido, eu entendo assim: eu dei minha vida a Jesus, eu não afastei. Eu não recuei do Evangelho. Ah, mas o senhor é pastor? Gente, antes de ser pastor, eu estava ali, novo crente, sendo constantemente no meio dos jovens. Eu vi muitos dos que entregaram a vida a Jesus comigo e hoje estão no mundo, muitos. Vários outros foram para outros lugares e tudo, enfim, tentei ajudar tantas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês: eu não sei o que é afastar do Evangelho, porque toda vez que me vem a tentação, eu penso na morte de Jesus. Puxa vida, Ele morreu para eu não fazer isso. Ele morreu, Ele entregou a vida dEle para que eu vivesse numa qualidade de vida melhor. Então, não tem como, eu preciso fazer valer a pena o esforço do Mestre. Porque quando eu faço a minha própria vontade, eu estou negligenciando o sacrifício. Ah, pastor, mas isso aí, Deus é muito bom, Ele vai salvar todo mundo. Para que a gente precisa preocupar se Ele já vai salvar todo mundo? Quem é salvo mesmo. Deixa eu te falar uma coisa: se todo mundo vai ser salvo, Jesus morreu, é burrice demais morrer para salvar os outros, não é não? Se todo mundo vai ser salvo, para que Ele vai morrer então? Não está fora do contexto? Ele morreu pagando um preço por mim e por você. E se eu aceito esse preço, eu estou com Ele. Se eu negligencio e nego o preço pago, então eu decidi minha vida. Ei, deixa eu falar com vocês uma coisa. Quem valida a morte de Jesus em sua vida é você mesmo. É você que vai validar ou não.
Eu sei o valor que eu dou, mas eu não posso decidir por ninguém aqui. Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu não vou responder pela vida de nenhum de vocês diante de Deus. Não vou responder. O pastor não orou por mim, o pastor não foi na minha casa. Irmão, não vou responder por ninguém. A Bíblia está aqui, que eu devo cuidar como quem deve prestar conta. Mas eu não vou prestar conta não. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si. E por que eu estou falando isso com muito amor? Porque eu sei o que eu paguei. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu tenho trabalhado no Brasil todo por essa morte de Jesus. Fiquei 2 semanas pregando quase que diariamente, anunciando vida de Deus, aliança, unidade. Alguns de vocês são mais antigos, né? Quem é mais antigo aqui comigo no Evangelho, aqui na igreja? Quantas vezes eu já fui na casa de vocês? Quantas vezes eu já fui na casa de vocês? Todos os que são antigos aqui, eu fui na casa. Todos eu fui. Agora, meu tempo não dá, e talvez alguém diga, ele não vem na minha casa. Deus sabe. Se eu não posso ir, porque estou trabalhando, Deus sabe. Deus sabe. A questão, querido, não é se eu vou ou não, é se você vem ou não. A questão é se você valida ou não a morte. Meu Deus, eu quero amar vocês hoje, dizendo, gente, nós precisamos validar a morte de Cristo. A gente não vai ficar vivendo um luto perpétuo que Ele ressuscitou, mas eu quero dizer que a gente precisa validar, não é ficando triste ou pensando na dor, é vivendo para Ele. Deixa eu te provar isso. Bota aí para a gente no texto aí, 2 Coríntios 5,15. Mas se você quiser abrir a Bíblia e marcar, até vale a pena. É um texto importante para você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ele morreu por todos. Morreu por quem? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha aí, é muito claro o Evangelho. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu tenho que viver para Ele, ponto final. Pastor, e o meu trabalho? Faça com excelência, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, e meus filhos? Cuide, porque antes de ser seu é de Deus. Falávamos aqui a respeito do filho da Branca. Outro dia a Branca estava no meu colo, e hoje eu vou pegar o neném dela. Quer dizer, hoje não, daqui a pouco. Mas irmãos, a barriga da menina está enorme, eu não acostumei com isso ainda. E tem alguns aqui que viram a Branca fazer uma bagunça. Quem que viu a Branca fazer uma bagunça aqui na igreja? Muitas vezes, né, Céu? Faz bagunça, hoje é o filho dela que vai fazer. Aí, mas irmãos, a gente estava pensando, o filho é tão de Deus, que a gente não sabe como vai ser o nariz, a cor dos olhos, o traço do rosto. Quem define tudo é Deus, e tomara que Deus mande bonitinho. Quem define tudo é Deus. A gente pode fazer plano, pode trabalhar. A Branca falou, não, avó, a mãe do senhor tem olho verde. O Kaique já achou o tataravô dele que tem olho verde. Para o menino nascer com olho verde, irmão. Não tem jeito, é Deus que vai definir, porque o filho antes de ser nosso é de Deus. Então cuide bem, porque ele é de Deus. Aí a minha vida, antes de ser sua, é de Deus também, porque Ele já pagou o preço pela sua vida. Meu Deus, irmão, o cabelo que eu tenho e o pouco que tenho, ele é de Deus. O ar que eu respiro é de Deus. A roupa que eu visto é consagrada a Deus. A minha saúde é de Deus. A minha dor. Aí diz, mas eu não gosto de sentir dor. Também não, irmãos. Mas quem sente dor é sinal que está vivo. O respirar é de Deus. E esse texto diz que se eu respiro, eu devo viver para Cristo, não para as minhas vontades, não para o meu querer. Eu tenho que dizer não para o pecado. Irmão, eu não tenho outro evangelho para pregar para vocês. Desculpe, eu não tenho outro evangelho. Eu não tenho outro evangelho para pregar para vocês. Eu não tenho o evangelho de uma graça simples.
O evangelho é simples, eu vivo para Ele e Ele morreu por mim. Antes disso, ponto final. Pastor, e se eu viver minha vida como eu quero? Depois você vai pagar o preço, talvez seja tarde demais, alguns até entenderam tarde demais. Querido, não tem teologia que vá me convencer que o sacrifício de Jesus foi vão. Ele morreu com um propósito. E ele, eu acho que está ali na sua Bíblia, quando ele entrou na casa de Lázaro, eu acho que ele falou um negócio assim, tipo assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não quer buscar quem está achado. Porque tem gente, irmão, que não se perde nunca. Mas ele veio buscar o perdido. Ele veio para mim porque eu precisava. Ele veio por mim porque Deus sabe que se não fosse Ele, que seria da minha vida. Ele veio para você que precisa. Ele veio buscar quem necessita mesmo. Mas Ele não tem que ficar buscando toda hora, gente. Ele me buscou uma vez só. A minha vida dele acabou. Tenho luta, tenho dificuldade, passo, meu Deus, um monte de privações, mas a minha vida é dele e isso ninguém vai tirar de lá. Irmão, tiram a minha cabeça do meu corpo, mas não tiram Jesus de dentro de mim. Vocês estão entendendo? Aí agora eu vou... Não, tome uma decisão hoje, faça desse dia um dia especial, faça dessa terça da aliança uma aliança definitiva, para você entrar nos trilhos da vontade de Deus, não sair nunca mais. Faça a morte de Jesus ter sentido para você. Faça a morte dele ter valido a pena. Não parou ali. Um dia, muitos anos atrás, Valério falou comigo que o ápice do evangelho não é a morte de Cristo, mas a ressurreição dele. Eu guardei isso. Eu não sou muito bom de memória não, Valério, mas tem coisa boa que eu nunca esqueço. E algumas coisas que não prestam também. Mas isso aí me marcou, porque o ápice do evangelho realmente não é a morte, mas a ressurreição. Porque se ele não ressuscitasse, não teria validade a morte. Mas irmão, como que ressuscita sem morrer? Meu santo, como que ressuscita sem morrer? Ele teve que ir lá morrer por nós e depois tomar a vida de volta. A questão é agora, quando ele olha para você hoje, porque ele está aqui. Você tem feito tudo por ele porque ele morreu por você? Não, ele só morreu por você. E agora ele não quer que você morra por ele, não. Ele só quer que você viva.